Gente, é um alívio poder contar essa história, porque por muito tempo eu carreguei um peso nas costas que não era meu, um peso de culpa que quase me esmagou. Meu nome é Rafael, e o que eu vou contar aconteceu no bairro da Paz, aqui pertinho, onde eu e meu pai, seu João, sempre moramos. Meu pai era pedreiro, mão calejada, coração de ouro, mas o corpo dele, coitado, começou a falhar uns 2 anos atrás. Um câncer agressivo que veio rápido e não deu trégua. Eu tinha 30 e poucos anos, estava ali na correria, fazendo bicos de eletricista, tentando montar minha vida. De repente, tudo parou. A notícia do diagnóstico foi como um soco no estômago. E a partir daquele dia, minha vida deixou de ser minha. Virou a vida dele. Fazia 18 meses que eu estava 24 horas por dia grudado no seu João. Não foi um cuidado de visita, não. Foi um cuidado de quem lava, de quem dá a comida na boca, de quem vira à noite sentado numa cadeira dura de hospital ou no sofá da sala, só para ter certeza que a respiração dele não ia parar. Eu perdi 2 empregos. O último patrão até tentou me ajudar. Mas como é que eu ia cumprir horário se toda semana tinha sessão de quimioterapia, se de madrugada ele tinha crise de dor e eu precisava correr para o pronto-socorro? Não tinha como. Eu tive que largar tudo, virar cuidador em tempo integral. A gente vivia do salário mínimo da aposentadoria dele e de uns trocados que eu conseguia fazendo uns serviços rápidos de manhã cedo, antes que ele acordasse, ou tarde da noite, quando ele já estava dormindo. Era apertado? Era. Mas meu pai nunca ficou sem remédio, nunca ficou sem a sopa fresquinha que ele gostava. E o meu irmão, o Felipe? Ah, o Felipe. O Felipe é o irmão mais novo, 3 anos mais novo que eu. Desde cedo ele foi o inteligente da casa, o que saiu do bairro, estudou na capital, virou executivo, sabe? O cara de terno e gravata que só voltava para cá nas festas de fim de ano. E olhe lá, a gente tem uma relação estranha. Eu e o Felipe nunca fomos muito próximos. Ele sempre me viu como o irmão que ficou, o que não evoluiu. E eu o via como o irmão que sumiu, o que se envergonhava da nossa casinha humilde. Nos 18 meses de doença do meu pai, o Felipe ligava. Ligava de 15 em 15 dias, perguntava se precisava de alguma coisa. Eu dizia que sim, que estava difícil, mas ele sempre dava uma desculpa. Ah, Rafa, agora estou em viagem de negócios, mas na próxima eu mando um Pix. O Pix nunca vinha. Ou vinha, mas era R$ 50, o preço de uma pizza, quando a gente precisava de R$ 500 para uma fralda específica. Eu engoli seco. Eu não ia brigar. Meu foco era o seu João. No último mês, a situação degringolou de vez. Meu pai estava muito fraco, quase não falava. Eu mal dormia. Eu estava esgotado, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Eu sentia que estava no meu limite. E o pior, eu sentia que ele estava indo embora. A gente teve um momento lindo, eu e ele, na última semana. Ele me segurou a mão, me olhou com aqueles olhos cansados, mas cheios de gratidão, e só disse: "Você foi um filho de ouro, Rafael, um filho que Deus me deu 2 vezes. Aquilo valeu mais que qualquer dinheiro, qualquer reconhecimento." Seu João se foi numa terça-feira, de manhã cedo, enquanto eu preparava o café. Foi tranquilo, em casa, na cama dele, como ele sempre quis. O luto, a dor, é uma coisa que te derruba, né? Você não consegue nem pensar direito. Eu mal consegui ligar para a funerária, mas liguei para o Felipe. "Pai se foi, cara. Vem." O Felipe chegou na quarta-feira de manhã, a tempo do velório. Chegou de táxi de luxo, com óculos escuros de marca, no meio daquele monte de gente simples do bairro que amava meu pai. Ele não me abraçou, não perguntou como eu estava. A primeira coisa que ele fez foi me dar um olhar de reprovação, como se eu tivesse feito algo de errado. "Você está horrível, Rafael", ele disse, tirando os óculos. "Não conseguiu nem se barbear para receber as pessoas?" Eu olhei para ele sem entender.
Eu não dormia há 3 dias. Meu pai estava num caixão a 3 metros de distância e ele estava preocupado com a minha barba. Felipe, eu acabei de enterrar o pai, eu respondi, a voz rouca. Não tive tempo de pensar em estética. O velório foi pesado. Muita gente do bairro veio. Dona Carmen, vizinha de porta, me abraçava e chorava, dizendo: Seu João foi em paz, Rafael, graças a você. Você foi um anjo na vida dele. Isso me dava força. Mas o Felipe não estava interessado em conforto. Ele estava interessado em performance. Ele chorava alto, fazia discursos dramáticos sobre a falta que o pai faria, e a cada abraço que ele recebia, ele olhava para mim, como se quisesse medir quem estava sofrendo mais. O funeral foi no fim da tarde. O caixão baixou na terra. A gente jogou as flores. E ali, naquele momento sagrado, onde a gente deveria estar unido pela dor, a bomba explodiu. A família estava reunida na casa da minha tia Célia, para um café e uns salgados depois de tudo. Tinha tios, primos, vizinhos mais próximos. Eu estava encostado na parede, tomando um copo d'água, tentando absorver que meu pai não voltaria para casa comigo. Felipe se levantou do sofá, limpou a garganta. Ele não falou baixo. Ele fez questão que todo mundo ouvisse. Gente, eu sei que a dor é grande, ele começou com a voz embargada, mais firme. Mas precisamos falar sobre o que aconteceu nos últimos meses. E precisamos falar sobre responsabilidade. Meu estômago gelou. Eu senti que a coisa ia feder. Eu estive longe, ele continuou, olhando diretamente para mim. Eu sei, eu estava trabalhando, construindo uma vida que o papai sempre quis que eu tivesse, mas eu ligava, eu sempre perguntei, e o que eu via era descaso, eu via negligência. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu larguei o copo d'água na mesa, quase derrubei. Negligência, Felipe? Do que você está falando? Eu perguntei, sentindo o sangue subir para a cabeça. Estou falando do tratamento, Rafael, ele gritou, apontando o dedo para mim. Papai não precisava ter morrido daquele jeito em casa, no sufoco. Eu ganhava bem. Eu podia ter pago uma clínica particular, um tratamento de ponta. Mas você que estava aqui, nunca me pediu o dinheiro de verdade. A acusação era tão absurda, tão cruel, que eu demorei a processar. Ele estava me acusando de ter deixado o pai morrer por falta de ambição financeira. Você está louco, Felipe. Eu pedi ajuda várias vezes. Você me mandava trocado. Eu te liguei há 6 meses pedindo para você me ajudar a pagar o fisioterapeuta particular, porque o SUS demorava demais, e você disse que estava comprando um carro novo. Ele riu, um riso seco, desdenhoso. Ah, o fisioterapeuta, sempre uma migalha, Rafa. Eu estava falando de salvar o papai. Você se contentou com o básico, com o público, porque era mais fácil para você, porque você não queria ter o trabalho de organizar a logística de um tratamento decente na capital. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a plateia de tios e primos, que estavam chocados. Você usou a doença do pai como desculpa para parar de trabalhar e viver de aposentadoria dele, Rafael. Você se apegou ao papel de filho sofredor e abandonou o pai ao destino dele, quando a gente tinha condições de lutar mais. Eu abandonei? Eu mal conseguia respirar. A raiva era tamanha que as palavras pareciam presas na minha garganta. Eu virei à noite, eu troquei fralda, eu segurei a mão dele quando ele gritava de dor. Onde você estava, Felipe? Estava em hotel 5 estrelas, mandando mensagem de melhoras pelo WhatsApp. A tia Célia tentou intervir. Meninos, pelo amor de Deus, o pai de vocês acabou de ir embora. Não, tia Célia. Felipe interrompeu. Precisamos de clareza. Rafael, eu te acuso de negligência, de ter sido covarde. Você sabia que eu podia pagar. Você simplesmente não quis o trabalho. Ele me virou as costas e foi falar com o tio Mário. Tio Mário, eu preciso saber sobre o testamento. O papai fez alguma coisa? Eu sei que a casa, claro, é metade minha, mas eu quero saber se ele deixou alguma orientação sobre a aposentadoria dele. Eu não quero que o Rafael gaste tudo de forma irresponsável, como ele fez com o tratamento. Naquele momento, eu entendi.
Não era sobre o cuidado, era sobre a herança. Ele estava tentando me desmoralizar na frente da família para garantir que ele levasse a parte dele, e talvez mais. Eu estava tremendo. Eu queria voar no pescoço dele. Como ele podia ter a audácia de questionar meu amor e meu sacrifício, justo ele que só apareceu para o funeral? O tio Mário, que era o mais velho e tinha ajudado meu pai com a papelada, pigarreou. Calma, Felipe. Seu pai pensou em tudo. Ele deixou uma carta. Não é exatamente um testamento formal, mas é um documento registrado em cartório, com valor legal, onde ele explica as últimas vontades dele. E, mais importante, ele explica o porquê de cada decisão. Mário segurava um envelope grosso, amarelado, com a caligrafia firme do seu João. Ele me pediu para ler isso só depois que ele se fosse, na presença dos 2 filhos e de pelo menos 2 testemunhas da família. Ele disse que o conteúdo era crucial para que a verdade fosse estabelecida. Felipe, que estava todo arrogante, mudou de postura. Agora ele estava interessado. Uma carta? Que bom! Tenho certeza que papai entendeu que, apesar da minha distância física, eu era o filho que tinha o futuro e a capacidade de honrar o nome dele financeiramente. Ele olhou para mim com desdém. Papai era um homem justo. Ele vai reconhecer quem se sacrificou de verdade. Eu murmurei, ainda fervendo de raiva pela acusação de abandono. Tio Mário nos chamou para a sala de jantar. A luz amarelada da lâmpada criava sombras longas. Tia Célia e o primo Duda sentaram-se conosco como testemunhas. Mário colocou o envelope sobre a mesa de madeira que meu pai mesmo tinha construído. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o coração batendo. Eu estava pronto para tudo, pronto para lutar pela minha honra, pronto para enfrentar meu irmão. Mas eu não estava pronto para o que vinha escrito naquelas páginas. Eu achava que a carta seria apenas a divisão da casa. Nunca imaginei que seria um diário. Tio Mário pegou uma tesoura pequena e cortou o lacre do envelope, com a formalidade de quem sabe que está prestes a mudar a vida de alguém. Ele tirou de dentro não apenas um papel dobrado, mas um calhamaço de folhas pautadas. Parecia um caderno desmembrado. Seu pai não escreveu apenas uma carta, meninos. Tio Mário disse, a voz embargada pela emoção. Ele escreveu um relato. Um diário, na verdade, dos últimos 18 meses. Felipe franziu a testa impaciente. Tio, por favor, pule para a parte da herança. Não precisamos de sentimentalismo agora. Tio Mário o ignorou. Ele colocou os óculos de leitura e começou a ler, em voz alta, a primeira página, datada de 1 ano e meio atrás. Aqui quem escreve é João Batista. Se vocês estão lendo isso, é porque eu já fui visitar a Dona Maria, minha esposa amada. Eu quero que meus filhos saibam a verdade de tudo o que aconteceu desde que eu recebi a notícia da minha doença. E quero que a família toda saiba o que é ser filho e o que é ser ausência. A voz do meu pai, mesmo lida pelo tio Mário, ecoava na sala. Eu senti uma lágrima escorrer. Mário continuou, lendo o registro detalhado que meu pai tinha feito. E, de repente, o foco do texto virou completamente para mim. 14 de janeiro. Hoje o Rafael me levou para a primeira sessão de químio. Ele teve que faltar no serviço. Ele estava preocupado com o dinheiro, mas segurou minha mão o tempo todo, dizendo que a gente ia dar um jeito. Ele me deu banho hoje, porque eu estava fraco demais para levantar. Ele tem cuidado do meu corpo como se fosse dele. Eu rezo para que ele não perca a força. A cada parágrafo, a narrativa do meu pai desfazia a mentira de abandono que Felipe tinha tentado construir. 28 de fevereiro. O dinheiro acabou. Eu pedi para o Rafael ligar para o Felipe, para ver se ele podia mandar algo mais substancial, porque os remédios estão caros. Rafael ligou. Felipe disse que mandaria, mas que estava numa viagem importante e que dinheiro não compra tempo. Rafael chorou no banheiro depois, pensando que eu não vi. Ele acha que eu sou bobo, mas eu sei que ele está se matando por mim. Eu olhei para Felipe. Ele estava pálido, a arrogância sumindo do rosto, substituída por um medo frio. O tio Mário virou a página.
A letra do meu pai já estava mais trêmula. 21 de julho. A dor está grande hoje. Rafael dormiu no chão do meu quarto para me ouvir respirar. Ele me cantou aquela música antiga que a mãe dele gostava. Ele não me deixou sozinho por um minuto. Ele me contou que perdeu o emprego de vez, mas disse que não importa, que a gente vai vender o carro velho dele para comprar mais remédio. Eu disse que não, que o carro era dele. Ele me abraçou e disse que a única coisa que importava era eu ficar bem. Eu não era negligente. Eu era o único ali. Mário chegou ao ponto crucial, a parte que mexeu com a espinha dorsal da acusação do Felipe, a parte que envolvia o tratamento caro. 10 de outubro. O médico foi honesto. Disse que tem um tratamento novo, muito caro, que só é feito em hospital particular. Custa uma fortuna. O Rafael, desesperado, me perguntou se eu queria tentar. Eu disse que sim, que a gente tentava. Ele ligou para o Felipe, que ele não ligava há meses, só para pedir esse favor, para pedir ajuda para salvar o pai. Felipe tentou interromper com a voz embargada. Isso não é justo, pai. Eu estava... Silêncio, Felipe! Tio Mário ordenou, batendo a mão na mesa. Seu pai tem o direito de ser ouvido. E Mário leu o registro que meu pai tinha feito, a caneta marcando a dor e a decepção de um pai. O Felipe atendeu. O Rafael explicou o valor, 80 mil. Era a única chance. O Felipe fez silêncio. Então ele disse, e eu ouvi no viva voz: Rafael, você sabe que eu tenho esse dinheiro, mas eu não vou jogar 80 mil em algo que tem 30% de chance de funcionar. Eu preciso desse dinheiro para o meu investimento no exterior. O pai já está velho. Deixa a natureza seguir o curso. Eu te mando 500 ralas para as fraldas. A sala desabou. Tia Célia engasgou com um soluço. O rosto de Felipe estava vermelho, molhado de suor. A acusação de abandono que ele tinha jogado em mim agora virava um bumerangue, acertando-o com força total. Eu não chorei de tristeza, chorei de alívio. Meu pai sabia, meu pai me defendeu. Tio Mário, com a voz embargada, virou a última página. Essa era a parte final, a conclusão, a parte que selava o destino da herança. Quando o Felipe me negou o tratamento, ele me negou a vida, e ele negou o meu amor. Eu não o culpo por querer o sucesso dele, mas eu o culpo por ter me abandonado de verdade, por ter me visto como um investimento ruim e não como o pai que deu a vida por ele. O Rafael me deu tudo, a dignidade, o tempo, o amor. Por isso, e para que não haja dúvidas, eu decidi o seguinte. Mário parou, respirou fundo e olhou diretamente para Felipe, que estava de cabeça baixa, incapaz de encarar a família. A casa onde moramos, todas as minhas economias, a aposentadoria e todos os meus bens, sem exceção, ficam única e exclusivamente para o meu filho, Rafael. O Felipe não herdará nada. Nada. Esta é a minha última vontade. E é o meu último adeus. O ar ficou pesado, gente. Não dava para respirar. Quando o tio Mário leu aquela última frase, o Felipe não herdará nada. Nada. Foi como se uma bomba sônica tivesse explodido na sala de jantar. Felipe estava em choque. Ele não era mais o executivo arrogante de terno caro. Ele era só um garoto, pego em flagrante, com a mão na massa, ou melhor, com a mão longe na hora que o pai precisava. Ele levantou num pulo, derrubando a cadeira atrás de si. Isso é mentira, é calúnia. Tio Mário, você sabe que o papai estava doente, ele não estava em plena capacidade mental quando escreveu isso. Felipe gritou, as veias do pescoço saltadas. Ele estava desesperado. Tio Mário, que era um homem calmo, mas que tinha a autoridade moral de quem esteve ao lado do irmão a vida inteira, não se alterou. Ele segurou o maço de papéis com firmeza. Felipe, seu pai registrou esse documento no cartório de notas, com firma reconhecida e testemunhas. Se ele estava lúcido ou não, é algo que você pode discutir na justiça se tiver coragem. Mas saiba que o seu João, até o último dia, sabia exatamente quem ele era e quem eram os filhos dele. Felipe bufou, virou-se para mim, os olhos cheios de ódio. Você armou isso, não armou Rafael?
Você ficou aqui, manipulando o velho, fazendo ele pensar que eu era o vilão. Você se aproveitou da doença dele para roubar o que era meu por direito. Eu olhei para ele, e pela primeira vez em 18 meses, eu senti que não precisava lutar. A luta já havia sido vencida pelo meu pai. Eu respirei fundo, sentindo um peso gigantesco sair das minhas costas. Eu não precisei manipular ninguém, Felipe, eu disse, e minha voz estava estranhamente calma, quase um sussurro, mas que ecoou por causa do silêncio na sala. O pai viu. Ele viu quem estava na frente dele, limpando ele, e viu quem estava do outro lado do telefone, negando ajuda. Você queria a verdade? A verdade está escrita ali. Não fui eu que te deserdei, foi ele. Eu peguei o copo d'água que estava na mesa e bebi devagar, olhando diretamente nos olhos dele. Você me acusou de negligência, Felipe. Me acusou de ter abandonado o pai. Mas o pai, com a própria letra, disse que você o viu como um investimento ruim. Você trocou a vida dele por 80 mil e uma viagem de negócios. Você não abandonou a casa, Felipe. Você abandonou o seu João. As palavras caíram como pedras, pesadas e definitivas. Tia Célia, que estava chorando baixinho, levantou-se e encarou Felipe. Ela era pequena, mas a dignidade dela era gigante. Felipe, ela disse, a voz embargada pela dor, mas cheia de repreensão. Seu pai foi um homem honrado. Ele deu tudo para vocês. E você teve a chance de salvar ele e preferiu o seu dinheiro. Você teve a chance de estar aqui e preferiu a sua carreira. Eu não sei o que você vai fazer agora, mas você não tem mais moral para pisar nessa casa e questionar o Rafael. Ele foi um santo. Você foi a ausência que o João escreveu. A família ali presente, os primos, os vizinhos, todos concordavam com a cabeça. O julgamento da comunidade, que meu pai tanto valorizava, estava feito. E Felipe havia sido condenado não por mim, mas pela memória do seu João. Ele estava encurralado. Ele não tinha mais argumentos, só a raiva. Vocês vão se arrepender disso, ele gritou, pegando a chave do carro na mesa. Eu vou contestar cada palavra desse diário. Isso é uma afronta e eu não vou aceitar. Eu sou o filho que deu orgulho a ele, não esse fracassado que ficou aqui. Ele me olhou uma última vez, e o que eu vi nos olhos dele não era ódio puro, era vergonha. A vergonha de ter sido desmascarado. Você pode ficar com essa casa velha, Rafael. Ela não vale nada perto do que eu tenho na capital. Mas você vai pagar caro por ter me humilhado. Ele saiu da sala de jantar pisando duro, abrindo a porta da rua com violência. Eu ouvi o motor do táxi de luxo dele ligar e, em segundos, ele tinha sumido do bairro da Paz, voltando para o mundo de terno e gravata, onde aparentemente não havia lugar para pais doentes. Quando o barulho do carro sumiu, a tensão na sala se desfez. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de paz, de justiça cumprida. Tia Célia veio até mim e me abraçou forte, soluçando no meu ombro. Meu filho, ela disse, você não está mais sozinho. Seu pai te deu o presente maior. Ele te deu a verdade. Tio Mário colocou a mão no meu ombro. Seu pai sabia que isso ia acontecer, Rafael. Ele disse, Mário, o Felipe vai acusar o Rafael de negligência para pegar a casa. Mas o Rafael é o meu ouro. Eu preciso deixar claro quem cuidou e quem abandonou, para que meu filho não carregue essa culpa. Eu desabei ali, não pela herança, não pela briga, mas porque finalmente eu entendi o tamanho do amor e do sacrifício final do meu pai. Ele tinha escrito aquele diário não para me dar uma casa, mas para me defender. Ele usou os últimos meses de vida, com a pouca força que lhe restava, para garantir que a minha honra fosse restaurada diante da família. Aquele diário não era um testamento, era um escudo. Nos dias seguintes, a casa ficou cheia de gente. Não de curiosos, mas de pessoas que vieram me dar conforto e, de certa forma, celebrar a justiça que seu João tinha feito. O tio Mário cuidou de toda a papelada, garantindo que o documento do meu pai fosse acatado.
Ele me explicou que, embora Felipe tivesse direito de contestar por ser herdeiro necessário, a força da prova, o diário detalhado, a recusa explícita do tratamento e a comprovação do meu cuidado integral tornava a contestação praticamente impossível, além de expor a crueldade dele publicamente. Felipe tentou ligar para tio Mário algumas vezes, ameaçando advogados e processos, mas quando o tio Mário enviou cópias autenticadas das páginas que falavam dos 80 mil e da recusa dele, o silêncio se instalou. Ele entendeu que se levasse aquilo à corte, a humilhação seria nacional. Ele nunca mais me procurou. O executivo de terno e gravata simplesmente cortou os laços com o bairro da Paz, com o pai que ele perdeu por ganância e com o irmão que ele tentou destruir por inveja. Moquita, a casa do seu João, agora minha, era humilde, mas era o meu lar. Eu estava ali, sentado no sofá velho, olhando para a foto dele na estante. A dor do luto ainda estava presente, é claro, mas ela não era mais misturada com a amargura da injustiça. Eu tinha pouco dinheiro, mas tinha a casa e a pequena aposentadoria que meu pai tinha deixado. O suficiente para me reerguer devagar, sem a pressão de ter que sair correndo para pagar um aluguel absurdo. Algumas semanas depois, eu estava organizando as coisas dele. No fundo de uma gaveta, eu encontrei um pequeno envelope. Dentro não tinha dinheiro, mas um cartão de visita de uma clínica especializada em fisioterapia. E uma pequena anotação do meu pai, escrita a lápis, bem fraquinha. Rafael, meu filho, eu sei que você estava preocupado com o fisioterapeuta particular. Eu guardei esse contato. Se um dia você precisar de alguém para cuidar das suas costas, que ficaram tortas de tanto me levantar, use esse dinheiro que está embaixo do colchão. Você merece o cuidado que você me deu. Eu levantei o colchão e encontrei um maço de notas de 50, dobradas e amarradas com um elástico. Eram uns 2.000. O dinheiro que ele guardou, escondido de mim, sabendo que eu gastaria tudo com ele. Ele estava preocupado com minha saúde, até o fim. Naquele momento eu desabei de novo, mas dessa vez foi um choro limpo, um choro de filho amado. O tempo passou. Hoje eu ainda estou no bairro da Paz. Usei o dinheiro que meu pai deixou para reformar a parte elétrica da casa. Afinal, eu sou eletricista. Eu voltei a trabalhar, fazendo meus bicos, mas agora com a cabeça mais leve e o coração em paz. Eu sei que o Felipe deve estar em algum lugar, rico e talvez infeliz. Eu não desejo mal a ele. Eu só tenho pena. Pena de quem consegue trocar o amor do pai por um saldo bancário. A gente vive numa sociedade que valoriza o sucesso financeiro acima de tudo, não é? O Felipe achava que o terno e gravata davam a ele o direito de julgar o meu sacrifício. Ele achava que a distância dele era justificada pela sua ambição. Mas meu pai me ensinou a lição mais valiosa. O verdadeiro sucesso não está no que você acumula, mas no que você doa. Eu doei meu tempo, minha energia e meu amor. E por causa disso, eu herdei a coisa mais importante de todas. A certeza de que eu fui o filho que ele precisava e que ele se orgulhava de mim. A carta do seu João não me deu só uma casa. Ela me deu a paz. E isso, meus amigos, é uma herança que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. É por isso que eu digo, de coração aberto, eu não perdi meu pai sozinho. Eu ganhei a memória dele para sempre, e isso me basta. E o Rafael não herdou apenas uma casa. Ele herdou a paz de quem cumpriu sua missão. E o Felipe? Bom, ele ficou com o saldo bancário dele, mas perdeu o que o dinheiro jamais poderá comprar de volta: a honra. E você, o que faria no lugar do seu João? Acha que ele foi justo ou que o perdão deveria ter vindo antes da herança? Se essa história tocou seu coração, escreva valor nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o tempo é o único bem que não aceita reembolso. Não esqueça de se inscrever para mais histórias que revelam a verdade por trás das aparências.